Bom, então, muito obrigado de novo pela presença. Temos uma mesa super interessante aqui com pessoas super queridas e muito importantes aí desse universo. Vou começar apresentando, né, as pessoas aqui presentes. Vou começar pela Mariana, que está lá na outra ponta. Mariana Iannelli, nasceu em São Paulo, em 1979, onde vive, né? Graduada em jornalismo, mestre em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo. É autora de livros de poesia, crônica e literatura infantil. Já colaborou com textos críticos para os jornais O Globo, no Caderno Prosa e Verso, Valor Econômico, no Caderno Cultural, o Estado de São Paulo, no Caderno 2 e Jornal Rascunho. Foi editora da página Poesia Brasileira, no Rascunho, de 2018 a 2022. Recebeu o prêmio Fundação Bunge de Literatura, Juventude, em 2008, e teve menção honrosa no prêmio Casa de las Américas de Cuba, em 2011, com o livro de poesia Treva Alvorada. E foi 4 vezes finalista do Jabuti em Poesia, com os livros Fazer Silêncio, Almádena, O Amor e Depois e Tempo de Voltar. Em 2021, obteve o prêmio Minuano de Literatura na categoria Crônica com o livro Dia de Amar a Casa, de 2020, e menção honrosa no prêmio Alceu Amoroso Lima, Poesia e Liberdade, 2021. Bem-vinda, Mariana, obrigado. A nossa segunda convidada aqui da nossa mesa é a Juliana Valverde, que é pesquisadora, doutoranda em Literatura e Crítica Literária também na PUC de São Paulo, escritora e compositora. Ela atua também como autora de conteúdos didáticos de língua portuguesa. Seu primeiro título de poesia para crianças e jovens, chamado O Mindinho Maior de Todos, recebeu o prêmio Seleção Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio e foi aprovado no PNLD 2018, sendo amplamente distribuído nas escolas públicas de todo o país. Em janeiro de 2021, defendeu o mestrado em Literatura e Crítica Literária na PUC e em 2020 lançou o Abra Poema e o Eu, o É, títulos infanto-juvenis de poesia, ambos publicados e distribuídos pela editora Ozé. Sendo que o Abra Poema também recebeu o prêmio Seleção Cátedra, Unesco de Leitura da PUC, e foi reconhecido pelo selo de livro altamente recomendável da Fenilige em 2021. A Juliana dedica-se à pesquisa em processos de criação e estuda e explora os diálogos entre literatura e música, diálogos esses que impulsionaram sua primeira publicação, o projeto Interartes, Entre Dois ou Mais Espaços Brancos. Atualmente prepara sua tese de doutorado e está junto ao conjunto musical Octocto, em fase de gravação do álbum Saveiro, com as composições de seu pai, o compositor Júlio Valverde. O álbum será lançado em setembro deste ano, daqui a pouquinho, e trará muitas canções com letras de Juliana. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Obrigada. Queremos agradecer a presença, né? Até o último minuto aqui de vocês. O dia inteiro as crianças ficaram, né? Vamos lá. Isso aí. E, por último e não menos importante, temos aqui o Emerson Alcalde, ao nosso lado, que graduou-se em teatro pela Universidade em Morumbi, é formado em dramaturgia pela SP Escola de Teatro, é slammer, escritor, dramaturgo e cofundador do Slam da Guilhermina, o segundo slam do Brasil, aqui primeiro a ser feito na rua. Ele é autor dos livros A Massa, de 2011, O Vendedor de Travesseiros, de 2015, Diário Bolivariano, de 2019, que teve o PROAC, né, o selo PROAC, Gênesis, de 2020, e Nos Corre da Poesia, Autobiografia de um Slammer, de 2022, também aí com o selo PROAC. Foi coordenador de cultura do CEL Três Pontes, da Secretaria Municipal de Educação, e gestor da Casa de Cultura Itaim Paulista, Secretaria Municipal de Cultura, ambos aqui em São Paulo. Organizou e participou de diversas antologias poéticas, entre elas a coleção Slam, pela editora Autonomia Literária. Já se apresentou na Venezuela, Argentina, Caribe, Canadá, México, França e Angola. É patrono da AEL, da MF Dr. José Augusto César Salgado, vice-campeão da Copa do Mundo de Slam em Paris, em 2014, e vencedor do Prêmio Jabuti edição 64, na categoria Fomento à Leitura, com o projeto Slam Interescolar de São Paulo. Bem-vindo, Emerson, obrigado pela presença. Bom, como o assunto aqui é poesia, e vocês viram que todo mundo aqui tem muito para falar, né? Muita gente boa que pratica poesia, faz poesia das mais variadas formas aqui. E assim, a minha primeira pergunta aqui para a gente começar essa
essa brincadeira que tem sido essas mesas, né, essa grande troca, é, primeiro, né, que vocês, cada um na sua vez, fale aí um pouquinho do que significa essa poesia na vida de vocês. Cada um tem para si, né, um significado, uma história para contar com poesia, como é que a poesia começou, né, na vida de vocês, como é que ela entrou, né, e qual a importância dela para vocês. E emendando também, qual é a sensação de escrever também, quando esse público é infantil e juvenil, quando esse público, a poesia vai para crianças e vai para jovens também. Então, quem quiser começar, por favor. Então vai, Mariana, começa. Então, pergunta para uma libriana, o que você acha? Você quer começar? Você sabe, né? Boa tarde, gente. Olha, quero agradecer demais por estar aqui. Estava até comentando com a professora Diana da minha... Acordei emotiva hoje, lembrando da PUC, porque eu fiz graduação na PUC, depois eu fiz mestrado em literatura também na PUC. Era ainda o mestrado, estava nascendo, assim, a segunda turma de mestrado. E aí eu comecei a me lembrar dos professores e me lembrei de um detalhe, que é o seguinte: nos anos em que eu frequentei o mestrado lá, isso faz algum tempinho já, isso foi nos anos 2000, né? Você falou 2020, ela fez o mestrado em 2020, estou ficando velha, né? Eu fiz em 2000, 2001, né? Assim, nos intervalos das aulas eu ia para uma livraria que tinha ali embaixo, em frente ao prédio novo, acho que não está extinta agora já, a Livraria Portugal, que tinha livros, a Livraria Portugal, livros de editoras portuguesas, e muita coisa em poesia. Então eu me sentava ali no chão da livraria e ficava buscando livros que não tinham, assim, necessariamente a ver com o meu projeto, com o meu estudo. E aí eu me dei conta de que esse foi o meu caminho, assim, de enamoramento pela poesia. Foi sempre um caminho que era uma margem do caminho. Então, assim, você tem o estudo da literatura, mas algo te apaixona que tá fora dessa luz que te dá uma universidade ou uma escola, porque é a área mais da sombra, do crepúsculo, né, das coisas desconhecidas, assim, que você vai garimpando, que você não sabe onde você vai chegar. Então, eu mantinha, assim, eu frequentava a PUC, mas ia muito essa Livraria Portugal. E foi mais ou menos isso que aconteceu também lá com os meus 17 anos. Porque eu estudei numa escola muito boa, que dava, assim, uma base muito boa, estudo de literatura brasileira, mas, assim, a minha paixão surgiu em casa. Surgiu quando eu entrei na biblioteca da minha mãe e li alguns livros também ao acaso, assim, né? Então, assim, o que me apaixonou foi a descoberta da literatura dentro de casa. Assim, fora da escola, mas é claro que a escola me dava. E hoje eu posso dizer, né, que eu me lembro das coisas da escola, coisas da leitura que eu fazia em casa e levava para o teatro da escola, por exemplo. E um desses autores foi o Mário de Andrade, foi o Drummond também. Eu lembro de uma edição que minha mãe, bem manuseada, da Rosa do Povo, assim. E minha mãe, essa era a biblioteca da minha mãe, e ela tinha um caderno em que ela compilava poemas, né, de que ela gostava mais, poemas de Cecília Meirelles, e ver esses poemas na letra da minha mãe, como se fosse um pouco a voz dela falando aquilo, quer dizer, por que aquele poema está ali, né? Tem um significado especial para ela, dentro da vida dela. Então, assim, esse sentido muito particular das nossas escolhas, dos nossos caminhos, que a gente vai trilhando à margem, sabe, de tudo aquilo que nos ensinam, que nos conduzem, nos dão caminhos, mas nós vamos ramificamos esses caminhos. É aí que eu encontrei a literatura, aquela literatura que é uma tara, que é uma sede, que é uma vontade de buscar caminhos desconhecidos, assim. Então, veio dentro de casa esse amor pela literatura, e aí pensei comigo, vou fazer literatura, vou fazer letras, vou ficar muito descolada da realidade, era a minha ideia naquela época. Aí eu pensei, vou fazer jornalismo, né? Assim, eu caio no mundão, vou me dar um microfone, eu tenho que fazer uma reportagem na rua, eu tenho horror a isso, eu vou fazer isso. Porque eu queria me forçar a fazer aquilo que me dava horror, né? Porque tinha que enfrentar esse pavor. Aí eu fui fazer jornalismo, né? Aí no jornalismo já comecei a cair para o jornalismo cultural, aí eu fazia textos para o jornalzinho da PUC, depois para Caros Amigos, que a Caros Amigos era assim, você enviava, o editor gostava, publicava.
Então todo mês você tinha aquela ansiedade. Mas ai meu Deus, ele gostou. Aí saía, aí você gostava daquilo, né? E aí eu comecei a me enfrenhar no jornalismo. Mas no jornalismo, sim, o pessoal ia para televisão, rádio. Eu vejo muita gente da minha turma hoje na televisão, no rádio, no jornalismo esportivo. Não, aí eu caí na literatura. Eu falei, bom, vou sair do jornalismo, fazer mestrado em literatura. Mas um mestrado ligado ao jornalismo também, porque o meu objeto de estudo foi o Mário Faustino, que era um poeta piauiense, que aliás morreu muito cedo, né, num acidente aéreo. E ele era genial, ele era incrível, e ele mantinha uma página no jornal, uma página por 3 anos, acho que ele manteve essa página, que ele levava poesia para o jornal, poesia traduzida, poesia assim, numa leitura transversal de diferentes épocas, era incrível, né, o que ele fazia. Aí eu estudei o projeto teórico, poético do Mário Faustino no mestrado. Então, assim, esses desdobramentos, assim, eu fazia o seguinte, tinha interesse na coisa, me debruçava sobre aquilo para conhecer. Então, eu conheci o Mário Faustino, assim, as resenhas, por exemplo. Resenha sobre o Mário Quintana, eu vou ler tudo do Mário Quintana para fazer essa. A resenha é um espaço curto, você não pode se aprofundar, mas é uma maneira de dizer, você faz o seu trabalho, um pretexto para você se aprofundar naquele assunto que te apaixona para além de qualquer estudo, né? Então, mais ou menos, assim, e assim, a poesia para jovem foi quando a Anelisa Ribeiro faz a curadoria de uma coleção muito legal, que eu indico demais para vocês, é a coleção Madrinha Lua, dentro da Peirópolis, uma coleçãozinha de poesia de bolso, e a Anelisa Ribeiro, poeta mineira, faz a curadoria dessa coleção e chama a mulherada aí que está escrevendo, mulherada de mais diversas tipos de dicções, universos, e para participar de todas as regiões do Brasil, todas as gerações também. Então tem a Lília Porto, que já é uma poeta, né, escolar, que já tem uma trajetória, e tem aquela que acabou de lançar um livro. Então essa diversidade é a riqueza. A coleção é assim, cada livro tem uma capa de uma cor, né, é toda matizada, né? E ela me chamou e falou assim, olha, poesia para jovem, né? Mas assim, você não vai escrever, não pensa exatamente, eu não sei, eu acho que na hora de você criar, você não está pensando, né? Não tem um biotipo, não tem uma pessoa para que você escreva, mas você sabe que ela existe em algum lugar, em algum momento ela vai aparecer, você não sabe quem ela é, você não sabe o rosto que tem. Poesia para jovem é poesia, né? Poesia. Eu tinha 17 anos, eu lia Drummond, lia T.S. Eliot. Você pode ler e não entender boa parte daquilo, mas aquilo te incomoda, aquilo te rasga de uma tal maneira que a luz que entra por ali, ninguém tira mais. Então, assim, o bom da literatura, quando você tem 16, 17 anos, é que ela rompe qualquer sistema fechado. Então, assim, você tem um mundo fechado, seja na escola, seja em casa, ela vai romper com aquilo lá e vai te provocar um incômodo que nunca mais vai sanar. E isso é muito bom, né? É o trauma bomba. Você tem um trauma bomba, você se lembra desse trauma bomba. Então, eu me encantava com Mário de Andrade, com o improviso do Rapaz Morto, com a Lira Paulistana, os poemas da Lira Paulistana, Meditação sobre o Tietê, eu li aquilo, não entendia a metade, mas aquilo me tocava de uma maneira, me estourava por dentro. Então, é uma coisa assim, que você não tem muito como definir, depois você vai definir a coisa. Você começa a escrever, depois você vai tomar... Para mim foi assim, hoje já é um outro tipo, né? A pessoa já começa com muita oportunidade de diálogo, esses clubes de leitura. Então, quando ela me chamou, só para dar uma finalizada, né? A Anelisa Ribeiro falou, poesia para jovem. Eu falei, poesia, né? E aí eu pensei na Henriqueta Lisboa, que é uma poeta maravilhosa que nós tivemos aí, que nasceu no início do século passado, morreu em 85, se eu não me engano. Tem uma obra extensíssima em crítica literária, em poesia, tradução. Também organizou um livro de poesias para jovens. E eu gosto muito da Henriqueta. Eu leio a Henriqueta, assim, já li ao longo dos anos. Uma vez me chamaram também para fazer um texto sobre a Henriqueta. Aí eu resolvi ler tudo que podia sobre a Henriqueta. E era uma época que a Peirópolis ainda não tinha lançado a obra completa da Henriqueta. Então tinha que garimpar nos sebos, né? Pegava aquele livro de R$5, mas era uma realidade aquilo lá. Aí vai fazendo aquela coleção paralela de livros de sebo, assim, da Henriqueta. Então eu gostava muito. Quando ela me chamou, eu fiquei entusiasmadíssima. Então eu pensei em dialogar com o universo da Henriqueta, lembrando da jovem que eu fui, que eu era uma jovem, sabe aquela jovem estranha, fechada, que usa
uma fitinha no peito. Era essa jovem estranha, né? Que tem aquele mundão por dentro, mas sem muita consciência daquilo tudo ainda. Né? Então, eu pensei nessa jovem, pensei na Henriqueta, que é uma poeta, que buscou muito a síntese, e de fato, a metade do fim da poesia dela é muito sintética, muito concisa, muito potente, né? Então, eu pensei nessa síntese. Eu sei que o jovem é um jovem cujo universo é o universo dos extravasamentos, não é o da síntese, né? Mas eu busquei na síntese, na contenção, que é uma coisa muito da Henriqueta, que falava que poesia é a coação do eterno dentro do efêmero. Essa contenção para explodir, assim, como uma panela de pressão mesmo. Você é contido, mas o que contém ali é uma coisa que te incomoda, que é para incomodar. Então, foi mais ou menos nesse espírito que eu criei. São poemas assim, de 10 versos, só bem curtos, assim. É para uma leitura rápida, mas que espero seja incômoda. É isso, mais ou menos, assim. Em linhas gerais. Boa tarde. E eu quero me corrigir porque eu falei crianças, porque tinha umas crianças aqui na frente, mas estão aqui, ficaram os jovens, né, agora. E falar um pouco também desse momento que é ser um adolescente, né? O quanto a gente está nesse... Eu acho que a vida toda, mas eu acho que a adolescência é um período, digamos, com linguagem poética, né? Que condensa uma série de fases que a gente passa, que a gente nem é criança, nem é adulto. Só para contar para vocês, eu acho que isso permanece, porque eu também não me encaixo em nenhum lugar. Mas, enfim, dizer que, para mim, o acesso à linguagem poética me ajudou bastante. Então, eu comecei também em casa, na verdade, por meio da canção. Né? A canção foi a porta de entrada para mim, né, para essa linguagem poética. Meu pai é amante de bossa nova e tentava ali arranhar seu violão. Ele é um músico, compositor autodidata, então ele nunca estudou teoria musical, mas compõe coisas lindíssimas, assim. E ele ficava ali com aqueles songbooks, que eram uns livros que reuniam muitas músicas, né? E ele ficava tentando tocar violão, e eu ouvindo aquele repertório muito lindo, né? Que me levava para um lugar de encantamento, um lugar mágico, assim. Era também da época do disco e do CD, que eu passei que tinha encarte. Hoje mais vocês não lidam mais com encarte, né? Que tem a letra. Então eu lembro assim da minha adolescência de ficar com o encarte aberto, ouvindo, vendo tudo, e foi essa porta de entrada, né? E tive o incentivo de ouvir muita música que eu continuo ouvindo, assim, e que tem esse lugar do condensamento, né? E que leva a gente... E por que não poemas, né? E aí tem essa questão, mas não vamos entrar nela. Letra de canção é poema, que é outra coisa. Mas, assim, eu me lembro até hoje dessa sensação mágica. Meu Deus! O meu pai que eu estava falando, tinha que é uma surpresa. Pai e minha mãe. Nossa, agora eu não vou conseguir falar mais. Bom, mas ele me permitia, por exemplo, estar em contato com canções de Vinícius e Tom. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Então é isso, eu ficava cantando com ele essa história. Enfim, você quer cantar com ele aqui na frente, sem saber. Surpresa. Mas é isso, ó, tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento para voar.
É muito maravilhoso. E aí eu via... deixa eu ver aqui, eu anotei algumas. Eu Não Existo Sem Você também, de Tom Vinícius, que é uma coisa maravilhosa. Tem uma comparação, por exemplo, que é assim... Posso cantar? Ou... Assim como o oceano só é belo com o ar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo sem você. Então foi essa a minha porta de entrada na poesia. E aí, numa dessas da gente virar as folhinhas do songbook, apareceu uma canção que chama Por Causa de Você, não vou ficar aqui cantando também mais, mas ela é da Dolores Duran. E eu fiquei, caramba, uma compositora, mulher, né, que era difícil de achar. E não que não existissem, mas que não eram invisibilizadas. Até várias, não vou me lembrar quem era, mas um sambista famoso disse que várias músicas que ele assinava eram compostas pela mulher dele. E ele falou assim, isso num programa de televisão como se fosse uma coisa normal. Se apropriou da criação ali, e tudo bem. E aí aquilo eu lembro da sensação daquilo. Aí eu perguntei, pai, Dolores Durando é uma mulher? Ele falou, E aí eu comecei a pesquisar. Falei, caramba, tem essa possibilidade, né? De uma mulher chegar a compor. Fiquei naquele lugar. E aí ele começou a compor. E aí eu vi a possibilidade de compor. Eu, eita, pera lá, a mulher compondo, ele aqui compondo, né? Porque eu era tinha 16 anos. E aí um dia ele fez uma melodia e harmonia e me entregou e falou, olha, eu queria que você colocasse uma letra nessa música. E é assim que eu comecei a escrever. E aí comecei a fazer outras parcerias para fora de casa, né? Fui para fora de casa. E aí descobri mesmo esse lugar da condensação que nos permite, como o Oswald fala, né? Ter olhos abertos, né? Ver além, né? Sentir aquilo. Então, quando a gente ama uma canção, um poema, toda vez que a gente lê, ouve, escuta, canta, é uma coisa diferente. A gente acessa um lugar diferente. Então isso me encantou muito, que é o poder da condensação, né? Que o Ezra Pound também fala disso, né? Da linguagem carregada em seu máximo grau, que em uma coisa, aí me veio também uma outra, é como se fosse um refrão de uma peça do Brecht, que ele fala, em uma coisa existem muitas coisas, né? Então, isso está muito presente em toda a minha poética, assim. E aí, o meu primeiro trabalho, como o Gil falou, eu comecei com a relação música-poesia também, então é um trabalho interartes, e aí muitos poemas foram musicados. E acho que é isso, a poesia passou assim por mim, e é escrita para jovens, né? Eu concordo com a Mariana que não existe uma escrita para criança ou para jovens, mesmo porque, que criança? Que jovem? Que criança que eu vou imaginar? Que jovem que eu vou imaginar? Né? E ainda a poesia tem
mito de que é difícil, de que as crianças e jovens não gostam. E aí, voltando para a canção, eu lembro daquela de Gilberto Gil, que ele fala: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. É isso, né? Então você, claro, tem que dar. Aí a gente fica nesse lugar que ontem até a Luara falou, né? Essa abertura e escuta a voz do jovem, mas também a gente precisa fazer isso, concordo, mas expondo e dando possibilidades para elas conhecerem também outras coisas. Então, esse diálogo é importantíssimo. Bom, eu, diferente delas, né, eu não tive o acesso em casa, né, nem por livros e nem por ninguém que cantasse para mim, assim, tivesse músico, né. Família muito grande, né, muitas pessoas morando no mesmo quintal, no mesmo quarto, né, eram os tias, moravam na minha avó, então só tinha livros técnicos, né, meu tio fazia Senai, era a única referência que eu tinha de livros, né. Eu fui descobrir a poesia pela oralidade, pela canção, também tem um pouco a ver pela música, pelo rap no caso meu, né. Eu via rap e não sabia que era poesia. Eu ficava ouvindo aquelas histórias, né, aquelas músicas narrativas, durava 8, 10 minutos, eu ouvia, repetia, ficava ouvindo em casa e tentei escrever essas letras. E tinha dificuldade porque eu não tinha tanto acesso também eu não ia, então eu ia só que era obrigado, não tinha o hábito da leitura. Aí na escola, onde a minha professora me incentivou a ler, você precisa ler, você tem boas ideias, só que te falta repertório, te falta palavras, te falta referências, e ela me deu uns livros e eu comecei a ler. Então a escola para mim, eu estava no Fundamental 2, ali com 14 anos, quando eu resolvi escrever e ela me incentivou. Falou, desde que depois você escreve. Aí eu comecei a escrever a partir do que eu lia, né, das poesias do Drummond, literatura que tinha lá na sala de leitura, chamava Cecília Meirelles, a escola, né? Então, no Cangaíba. E aí fiz com isso, Cecília Meirelles também. Caí numa escola de um poeta já, né? E foi bem importante a escola. Muita gente critica as escolas, né? Mais na periferia, porque é abandonadas, enfim. Eu tive, lógico, muita dificuldade, mas a escola foi que me salvou, me mostrou um caminho. Então, eu sou muito grato à educação e por isso voltei até ela, né? E eu não escrevo também pensando no jovem, né? Eu, na verdade, escrevo poesias e eu faço projetos com jovens, né? Isso é o slam, né? Slam interescolar, a molecadinha, eles escreveram. Então eu fico feliz onde eu consigo, junto com o coletivo que faço parte, fazer com que os jovens escrevam, né? Slam. Vocês conhecem Slam? Sim. Algumas pessoas. Então, vou explicar para quem não conhece, né? Porque essa faz parte da minha vida. Quando eu me inscrevi em rap, eu queria ser cantor de rap. E a partir daí eu queria ser um MC. Só que eu não conseguia, não tinha os meios. Na época, anos 90, ainda não tinha a internet. Até existia, mas não era acessível. Não tinha estúdios direito, era caro, eu não sabia como chegar, não conhecia ninguém que pudesse me ajudar. Então eu não consegui cantar. Até cheguei a fazer uns shows ou outros, mas muito complicado na escola. Comprei em algumas escolas. Só que era muito amador. Aí eu consegui ganhar uma bolsa de estudos e fui fazer teatro. E aí eu me formei em cênicas e larguei a música, o rap, não. O teatro consumiu, descobri uma cena, né, um universo todo, e passei a escrever dramaturgias. Me interessei mais, aí fiz os cursos, escrevi peças e tal. Aí depois, na faculdade, uma amiga minha falou assim, vai começar uma coisa aí que é a sua cara. Se chama Slam. Une o teatro e o hip hop. Vai lá, pega 3 poesias e vai. Era a primeira noite do Slam no Brasil, em 2008. No Zap, né? E aí eu fui com 3 letras de rap. Aí peguei meus rap lá no passado, falei, beleza, eu vou lá e li esses raps. Não passei de fase, né? Não, porque eu lia assim, só li, eu achei que era ler. Só que todo dia tinha performance, lia, eu decorava. Falei, não, você deve sei fazer. Aí eu fui pra casa e comecei a me preparar. E aí eu continuei frequentando esse Slam até eu vencer. No final do ano, eu fiquei vendo todos os meses. Aí no final do ano eu ganhei. Eu falei, yes, eu não sabia que um dia eu ia ganhar. E aí eu comecei a frequentar de maneira fissurada esse Slam. Fiquei 4 anos indo nesse Slam direto. Até eu vencer, né? Uma edição, depois eu venci também a final do ano. E aí eu me dediquei à escrita. Parei de fazer teatro, assim, de modo geral, e comecei a me dedicar a escrever. E
depois de dedicar ao slam, criei um próprio slam, chamado Slam da Guilhermina, fica no meio da Guilhermina Esperança, na Zona Leste. Comecei a fazer ali, porque faltava outro slam, então tinha um. E aí eu queria falar assim, eu ia nesse aí. E aí eu falei, pô, precisa de mais outro, né? Pra galera ver que outro. Eu ia até a Zona Oeste, era na Pompeia, eu saía da Zona Leste. Aí eu falei, por que eu não queria do meu bairro? Né? Então eu resolvi criar algo, fazer um território que fomentasse a poesia falada lá, né? Nesse lugar, né? Escrito, novos poetas. Porque essa cena de poesia é muito forte na Zona Sul de São Paulo. Né? E a Zona Leste até então não tinha. Era um lugar ainda. Isso. Eu vou criar algo para as pessoas do território. Eu já tenho acesso, eu vou até esse lugar. Só que eu sei que a gente não vai. Se não for aqui, eu não vai. E aí eu resolvi criar lá, estamos há 11 anos, mensalmente, de janeiro a dezembro, fazendo eventos. Né? Os jovens, a maioria, o público são jovens, mas não só jovens, né? Professores, é um público bem extenso. E aí, um desses campeonatos, eu acabei, ganhei a seletiva nacional em 2013, aí fui disputar a Copa do Mundo na França em 2014. Aí lá eu conheci o slam interescolar. Eu via, a gente ia em escola e fazia poesia para os alunos. E aí lá eu vi os alunos fazendo. Que interessante, né? Porque, mas eu não sei se é possível, porque aí é francês, né? Francês é outra coisa, né? Será que no Brasil está certo? Aí eu trouxe a ideia para meus amigos, que são malucos, falou assim, bora fazer. Não sabemos como. E aí começamos a fazer de uma escola e em duas, versus a outra, né? Eu era coordenador de um céu e a minha companheira era professora de uma escola particular, na Guilhermina, colégio católico. E aí a gente fez uma escola versus a dela. E assim começou o slam interescolar, né? Com duas escolas. Aí depois foi crescendo para 20, 40, hoje são 300 escolas de São Paulo toda, capital, interior, litoral, onde estava Campinas, onde eu Itanhaém, Praia Grande, São Vicente. A gente vai circulando na escola, fazendo slam na escola, depois de todo mundo, né? E esse livro foi, são 5 anos do projeto, com poesia dos alunos, professores, tem textos, a gente conseguiu ganhar jabuti por esse projeto, né, de fomento à leitura. Então eu estou nessa de fazer poesias, proporcionar espaço onde os jovens possam fazer também, né? Possam ser, vai interpretar algo que eu não tive na escola, né? Eu tive na escola com essa poesia, mas eu sei que é uma exceção, né? A maioria não, poucos conseguem ter um acesso, né? Então hoje a gente vai nas escolas e faz poesias junto com os alunos. Fantástico, né, gente? Olha isso. Acho que merece a volta. A gente vê aqui essa riqueza, né? E acho que para os jovens que estão aqui com a gente hoje, olhar para vocês três, né? Ver a experiência que vocês estão passando, mostrando aqui o que é possível fazer a partir da palavra, da poesia, da música, né? Acho que é a coisa mais bonita que a gente pode pensar aqui, né? E eu acho que, como vocês são protagonistas aqui, né, o público, eu acho que agora é o momento da gente abrir para vocês perguntarem, porque os nossos convidados estão aqui para responder. Eles vieram aqui justamente para dialogar com vocês. Então, vamos lá. Olha aí, vamos lá. Meu nome é Beatriz, minha pergunta é para o Emerson. Eu queria saber se você conhece a nossa escola, que é do lado da Guilhermina. Eu conheço. Eu vou lá agora, vai ter, irmão. Tem três escolar, né? Uma poeta vai lá, Nicole, e eu vou acompanhar ela. Vou até vocês, hein? Eu sei, já passei em frente, nunca entrei, eu acho, mas já passei em frente várias vezes. A professora, é bem pertinho da Guilhermina, né? Mas eu vou entrar lá, eu vou bater lá. Tem um monte de mãozinha levantada. Meu nome é Yumi. Eu queria saber se você já pensaram em escrever alguma outra coisa além de poesia. Vocês já pensaram em escrever outra coisa além de poesia? Além de poesia. Meu nome é Yumi. Eu queria saber se você já pensaram em escrever alguma outra coisa além de poesia. Outro gênero, eu acho. Né? Outro gênero, eu já escrevi, vou falar rapidamente, sim, esse é meu romance, chamado Diário Bolivariano, é uma ficção que eu criei, uma prosa, a primeira prosa que eu fiz, me arrisquei, eu fui fazer uma viagem para a Venezuela, de ônibus, aí foi uma grande aventura, e aí eu resolvi escrever uma ficção a partir disso. Então é uma história de 2 jovens da Zona Leste que vão até a Venezuela, né? E aí com isso eu escrevi uma prosa.
É Liuba o seu nome, é isso? Ai, eu achei tão lindo. Yumi? Ah, então eu esqueci de comentar que eu também escrevo crônicas. Foi em 2010, 2011, um convite de um site chamado Vida Breve, que publicava só crônicas. Eu não sei se agora ele ainda está no ar, mas aí depois eu fui para a revista Rubem, que eu também super recomendo que vocês dêem uma olhada na internet. É uma revista que publica crônicas diárias de cronistas de diversos estados do Brasil também. E aí eu comecei, foi em 2010, 2011, e aí escrevi por 10 anos crônica, aí resolvi me instituir férias, assim, né? Mas aí eu lancei 4 livros de crônicas também, e que mais? E ensaio também, que eu gosto muito de escrever. Eu tenho vários livros, mas não publicados. Tá lá no HT do meu computador. Eu estou finalizando agora um livro de contos. Estou gostando, depois das 3, que a Penélope disse que a gente escreve às 3 e acha o máximo, no outro dia não acha, né? E eu compartilho dessa sensação. Escrevo e, ai, nossa, tá excelente. E aí esse livro de contos foi me puxando muito, porque também no conto você tem a história da concisão, né? Tem que ser conciso, não pode sobrar. Então é um desafio, semelhante a escrever poesia, né? Aliás, eu estava lendo outro dia eu até trouxe aqui, do Antônio Cícero, a poesia crítica, que ele fala que às vezes a gente separa a poesia da prosa, né? Mas que ele acha que o ideal seria chamar verso, contrapor o verso à prosa. Porque ele diz, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu achei tão interessante para falar para vocês. Ele traz a etimologia da palavra, né? Então, prosa, prosus, em latim, né? Que significaria ir em frente, né? Então, você vai em frente, vai, encontra o limite, e aí dá-se a quebra de linha, né? E que versus, voltar, reiterar, mesmo sem chegar ao fim, né? Então, verso, você vai, não precisa ter um limite físico, né? E tem a quebra. E outra coisa que ele aponta, que eu achei muito interessante, que você também falou, que é essa coisa da memorização, né? Então, o poema permite a memorização, claro que tem muita gente que também memoriza a prosa, mas é bem mais difícil. E a reiteração, né? Então, o discurso pode ser mais facilmente reiterado. Né? Você canta e recanta, lê e relê, declama, né? Declama de novo. Então, já mas aí eu tô experimentando essa prosa, mas experimentando também esse lugar que é o mesmo lugar de pesquisa, digamos, né? Que é a condensação, porque o conto também tem, né? Essa condensação. Romance, eu tenho mas que foi escrito às 3 da manhã e no outro dia eu não gostei. 3 da manhã. 3 da manhã. Que a Penélope falou da outra vez, né? Que ela fala, escrevo e aí acho maravilhoso e depois no outro dia não há. Oi, meu nome é Elisama. Eu queria saber se vocês têm algum tema que vocês não conseguem escrever. Uau. Não sei se... Difícil, profunda essa pergunta, né? Se é algum assunto. Nem todo assunto eu consigo... Me sinto confortável em falar, talvez. Isso, não acho que eu devo falar de todos os assuntos, eu não sei. Né? Mas busco abordar o que me interessa, onde eu consigo falar. E tento falar dos mais variados temas. Agora, alguma coisa eu consiga... Imaginei algumas
coisas difíceis, né? É pesado, eu não sei nem responder assim, mas sei lá, eu vou falar não um tema, mas uma poesia que eu fiz, eu não consegui falar. Eu falo poema, eu decoro, né? Eu não consigo ler poesias, eu sou péssimo em leitura. Então eu decoro, eu falo decorado, porque para mim aí eu sinto mais facilidade. Eu não consigo falar do meu pai, por exemplo. Meu pai faleceu quando eu era criança, eu fiz sobre isso, eu não consigo escrever. Eu travo, eu não consigo. Eu falo, começo a pensar, é melhor não falar sobre isso. Então, seria o único assunto, meu pai, eu não consigo. Eu vou aproveitar para falar aqui, que está no mesmo lugar. Assim. Escrever dói, né, gente? Escrever dói. Não é porque, eu hoje vou escrever um poema. Não, sempre nasce de qualquer dor, mesmo sendo da dor da felicidade. A gente lidar com todos os temas, experimentar e ir visitar esses lugares, né? Isso eu acho que você já deve ter ido tentar e retentar. Eu acho que isso é importante e acredito muito, e pesquiso isso, né, processo de criação, e sei que muitos dos poemas que eu amo são condensações de dores, das diversas dores. A Dolores Duran, que é essa que eu falei, que escreveu Por Causa de Você, escreveu uma letra em 15 minutos, com lápis de sobrancelha. Ela estava esperando para tocar com o Tom, e o Tom já tinha destinado a música para o Vinícius, mas aí disse que ela fez ali no camarim, com lápis de sobrancelha, e escreveu em 15 minutos, depois de ouvir a melodia. E eu até anotei aqui que ele conta. Ela fez com um lápis de sobrancelha, um instrumento que tinha à mão, para não perder aquele ótimo momento de inspiração. Isso aconteceu numa sala da Rádio Nacional, quando eu dedilhava a melodia para um grupo. O Vinícius já preparava a letra e Dolores fez a dela em cima da perna, em 5 minutos. Depois, escreveu na margem do papel: Vinícius, outra letra é covardia, hein? E aí o Vinícius, depois, já tinha pronta, na verdade, a outra letra dele, mas abriu mão. E eles mantiveram a feita por Dolores. E que vinha de uma grande dor que ela estava passando no momento. Então, tem tema difícil de se escrever, mas a gente precisa ir, né? Lembrei da Marguerite Urrana, que só conseguiu escrever o amante depois que a mãe já não estava aqui, mas é contado do amante dela com 15 anos. Esperar a mãe morrer para contar isso, né? Se libertou já velho e tal. Mas eu não sei, eu acho que assim, o tema não costuma ser tabu, né, tanto para o escritor, porque o escritor ele se transveste, né? Um pouco eu estava conversando com o Ramon outro dia, que é um pouco como ator, ele vai assumir aquilo. Você sabe, Nabokov escreve sobre Lolita, mas que ele era um pedófilo, gente, né? Que você vai entrar na cabeça desse pedófilo. Assim, então, quer dizer, ele se deixa atravessar pelas dores e pelos sentimentos mais, às vezes, perversos. O Cícero Belmar, que eu conheci na FATO, o Festival de Literatura lá do Nordeste, ele falava, eu escrevi um conto em que eu dissecava um animal vivo, e era um sujeito que fazia isso. E ele começou, aí ele viu a mãe tirando a pele do frango, né? E entrou naquela experiência para viver, ele começou a passar mal com aquilo. Ele precisava sair daquele personagem, porque, claro, você entra na cabeça, né, no psicológico, nessa viagem psicológica do conto, né? Que estava contando, era isso, era um livro de contos, né? E aí, não sei se é tanto tema, mas é o modo como eu vou lidar com aquilo. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um dilema ético. Peguei uma história emprestada, ou alguém próximo a mim que vai fazer parte daquele livro. Eu posso expor a minha família? Até que ponto eu posso levar as coisas da minha vida para a literatura, por exemplo? Outra coisa, um tom que eu não conseguia, e só consegui depois do nascimento da minha filha, foi o tom da alegria.
foi o túmulo de... O humor é uma coisa que eu não consigo conseguir com a crônica, eu consigo com a prosa. E a prosa acaba mudando também a sua poesia. Então, assim, são canais comunicantes ali. Então, assim, não consegui humor, não consegui alegria, depois da minha filha consigo alegria, depois da crônica consigo humor, um humor sutil, uma coisa que puxa assim para o sombrio, mas quer dizer, um humor, né? Então acho que é mais esse tom, como fazer aquilo, né? Como você levar aquilo, como fazer essa transfiguração, né? Para o literário, né? Que já não é mais a tua vida, mas você bebe na vida, né? Quantas histórias eu ouvi da minha mãe com 16, 17 anos, eu ficava fascinada, queria viver aquilo também. Aí você quer pegar emprestado, porque você não tem tempo de vida, né? A coisa da juventude você quer viver, você tem aquela voracidade pela vida, mas você não tem o tempo de viver aquilo, você não tem aquela experiência decantada, né? A maturidade da coisa que você volta e aquilo se revela para você de outra maneira. Você fala da condensação e da ambiguidade também. Eu acho que a potência muito da literatura é do ambíguo. Quando você era jovem, você entendia de um jeito, depois você vai entender de outro, porque a palavra ela vai te dando prismaticamente outros sentidos, e aquilo vai fazer outro sentido na tua vida, dependendo da altura que você lê aquele autor. Então, assim, essa transmutação da literatura, de você mesmo, você se modifica também, né? Então, aquilo vai bater de outra maneira em você também. Sei lá, a gente vai para outros lugares. Você começa uma pergunta aqui. Gente, muito, muito, muito bom isso aqui. Acho que tem muita coisa para perguntar. Eu sei que a gente tem mais perguntas, mas o nosso tempo está acabando, está no finalzinho mesmo. O que a gente vai sugerir é que vocês... Agora a gente vai abrir para vocês falarem com os autores aqui da mesa, tirarem dúvidas. Vocês podem perguntar nesse momento, pode ser? Porque senão a gente não consegue encerrar. Então eu queria só... Tem um monte de gente interessada, isso é muito lindo. Obrigado pela participação mesmo. E eu queria aqui agradecer o pessoal que esteve aqui na mesa, a Mariane Anete, Joana Valverde, Emerson Caldi. Acho que todos aqui têm muito para falar com vocês jovens, e acho que essa é a beleza maior, né? E é isso, acho que palavrinhas finais aí para vocês se despedirem, e uma salva de palmas aqui para os nossos convidados. Das que eu vi Emerson por causa do César, eu lembrei do Baudelaire, é um ótimo poeta para a gente ler na adolescência. Lembra, amor, do objeto que encontramos numa linda manhã radiante, uma carniça repugnante. É maravilhoso quando você descreve a carniça, né? E lembrar uma história do Jacques Prévert, você falou do Jacques Prévert, que ele gostava de escrever em hotel, né, gente, à noite. Assim, aí ele ia sem mala, e aí o sujeito do hotel dizia assim, não vai fazer check-in, não vai, porque ele achava que fosse um suicida. Ele não tinha mala, não tinha... Aí ele falava assim, então tudo bem, vem uma loira aqui, e à meia-noite ela vai aparecer, não, se não aparecer, pode me deixar dormir. Aí todos deixavam, e nunca aparecia a loira, era uma frustração maravilhosa para ele, fictícia, porque ele queria mesmo era escrever no hotel. Obrigada, pessoal, foi muito legal. Obrigada. Eu vou deixar aqui 2 livros para serem sorteados também. Obrigado também pela atenção, prazer falar com vocês, né? Eu conhecia, prazer em conhecê-las. Obrigado pelo convite aí, prazer falar com os jovens. Tamo junto aí. Forte abraço.